14ª semana e nós estamos aqui juntas orando pelos nossos filhos e os nossos netos. E essa semana, especialmente pelos nossos netos, aqueles que já estão aqui e aqueles que ainda vão chegar. Então, o tema é Filho dos Filhos. Então, aqui é o devocional, oração de mãe, um desafio que Deus colocou no meu coração de estar chamando vocês para estarem juntas comigo, clamando, orando diante do Senhor pela nossa descendência, pelos nossos filhos e netos. E a gente vem semana após semana com alguns títulos, com alguns temas diferentes. O devocional, ele tem, para cada título, ele tem uma escrita, né? E espaço para você colocar versículo, né? O versículo do dia, que é referente àquele tema que a gente está abordando, que a gente está falando, e um espaço para você estar escrevendo. No final, vou voltar aqui, mas no final de cada capítulo, tem um espaço para você colocar como que está o seu coração, aquilo que você está sentindo, aquilo que você entregou para Deus e pegou de volta, e que você precisa novamente entregar para Ele, você realinhar e você seguir para a próxima semana. Mas antes disso, a gente agradece. A gente agradece a Deus porque a gente pode estar na presença dEle, porque Ele colocou esse desejo no nosso coração, da gente estar caminhando juntas, da gente estar colocando as pessoas que são importantes para a gente na presença dEle, orando por tantos temas que a vida nos oferece, né? Mas que a gente pode estar pedindo para o Senhor, para Ele estar orientando, para Ele estar protegendo, para Ele estar cuidando de cada detalhe, de cada situação da vida dos nossos filhos. E hoje a gente vai estar começando essa semana que é estar orando pelos filhos dos nossos filhos, né? Semana passada eu falei que muitas mulheres podem não gerar filhos. E isso pode acontecer também com os nossos filhos, né? Não poderem gerar filhos biológicos. Mas aí existem os filhos de coração e aquilo que Deus está cuidando desde sempre para a vida deles, né? Essa é a confiança, a gente confiar que Deus está não só nas coisas que a gente idealiza e que a gente quer, né? Muitas coisas que acontecem na nossa vida nós não gostaríamos que tivesse acontecendo. Algumas são escolhas pessoais, outras não. Outras são situações que o próprio Deus coloca para gente, que Ele escreveu para nossa história, que é o nosso aprendizado, que é o nosso ensinamento. E a gente ter certeza que isso vem dEle, e as escolhas que a gente fez, a gente sabe que Ele está cuidando, que Ele está com a gente. E tem escolhas que nós não fazemos conforme a vontade de Deus, mas que Ele mesmo assim não desiste da gente e está com a gente, né? Então Ele nos dá o suporte para a gente poder suportar essas escolhas erradas, e a gente tem a oportunidade de poder consertar, de poder caminhar com Ele e de poder ter essa certeza que Ele está caminhando com a gente, porque a gente tem buscado orientação, aquilo que a gente não tinha como conhecimento, Ele nos transforma conforme a vontade dEle. Então, o que você não conhecia, você agiu por não conhecer a vontade de Deus, ok, peça perdão, peça desculpa e siga conforme aquilo que você vem aprendendo. E transforme e mude e permita que Ele te transforme. Tem situações que realmente são muito difíceis e tem outras que nem tanto, mas o desejo de estar caminhando com Ele nos livra, nos liberta e nos dá o suporte necessário para que a gente possa
ter essa transformação, né? E olha só, a Bíblia, ela ressalta que a fidelidade e a justiça de Deus se estendem não apenas para mim e para você, mas também aos nossos descendentes. Deus promete que seu espírito e suas palavras permanecerão com os que amam, alcançando nossa descendência. É promessa de Deus, gente. E a promessa de Deus, ela vem se cumprindo ao longo dos anos. E essa é uma garantia, uma certeza que a gente pode ter. E é um alívio no momento de dificuldade, de dor. Porque assim, a vida, ela não é linear. Ela é cheia de altos e baixos. É como a batida do coração, né? E nos momentos difíceis, a gente lembrar dessa certeza é uma garantia e é uma esperança que acalma o nosso coração. Vou trazer um texto, como toda semana eu trago, referente, né, ao nosso tema, mas o texto hoje está em Provérbios 17, 7, que fala assim: os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos. Os pais são o orgulho dos seus filhos. Então, que a gente tome isso para a nossa vida, para a nossa certeza. Os filhos dos filhos são uma coroa. Os nossos netos são uma coroa para a gente, para a nossa vida, para a nossa alegria. E assim tem vários outros versículos que falam a respeito disso. Mas vamos orar juntas? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus de promessa, um Deus que cumpre tudo aquilo que o Senhor nos deixou como ensinamento. O Senhor é um Deus que nos alcançou, porque o Senhor deseja esse relacionamento com a gente. Senhor, como nós somos gratas por isso. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos buscou e nos alcançou, independente de onde nós estávamos e quem éramos e quem somos. Que o Senhor esteja conosco, nos capacitando nessa jornada de ser mães e de ser avós. Senhor, que o Senhor cuide, que o Senhor proteja, que o Senhor dê o direcionamento para a vida dos nossos filhos, mas que o Senhor traga aqueles filhos para os nossos filhos, os nossos netos, para que a nossa casa se enche de alegria também, para que a nossa vida se enche de alegria, para que essa coroa que a sua palavra diz, nos enche de alegria, Senhor. Nós oramos, Senhor, para que não só eles, mas que todos os que estão aqui e que virão, que ainda virão, venham e cresçam no conhecimento da sua palavra, que tenham o desejo de caminhar contigo, Senhor. Que não só os nossos filhos, mas os nossos netos sejam abençoados por ti e tenham o desejo de te conhecer assim como nós tivemos, Senhor. Que o Senhor nos capacite como avós nessa demanda, nessa tarefa e naquilo que o Senhor trouxer para que a gente viva, para que a gente experimente e para que a gente tenha a certeza que o Senhor está no controle de cada situação, de cada criança que nós vamos receber como os nossos netos. Que o Senhor traga muito contentamento para os pais e que o Senhor traga a certeza que o Senhor está cuidando de cada detalhe na vida deles. Nesse sentido que nós oramos e agradecemos em nome de seu Filho Jesus. Amém. Não deixe de compartilhar, de chamar outras mulheres, outras mães, outras avós, para estarem com a gente, para que esse movimento cresça cada vez mais e que Deus tenha certeza que nós estamos juntas, clamando por aquilo que Ele nos deu para cuidar aqui nessa jornada. Tenham uma boa semana, fiquem com Deus e sigam orando pelos filhos dos nossos filhos.